estamos caminhando para o nosso terceiro vídeo falando um pouquinho sobre José. Espero que você veja o primeiro, veja o segundo. E aqui, querido, nós vamos traçar esse paralelo. De um lado, os sonhos que Deus tinha para José. Do outro lado, a realidade do mundo. E nós temos que escolher se nós vamos andar por vista ou se nós vamos andar pela fé. Essa é a decisão mais importante da minha vida e da sua vida. Então José começa a sentir, né, como que é o mundo, como que são as pessoas que não acreditam em sonhos. Elas não acreditam e não querem que você acredite também. Então José começa a ver os seus irmãos traçarem um plano, né, para destruir sonhos. Quantas pessoas e quantas situações, circunstâncias que já apareceram na sua vida e na minha vida para destruir aquilo que Deus tem para mim e para você. Quero te dizer que ninguém pode destruir os seus sonhos a não ser você mesmo. É uma posição que você tem que ter. Então, Deus fala para José que ele era importante, ele era especial, e ele já começa aqui sendo jogado em uma cisterna. Talvez você receba uma palavra de Deus, já recebeu vários sonhos, várias promessas, e tudo que você tem visto é você no fundo de um poço. Né? Pensa a cabeça de José, ainda era muito novo, né? E ali mesmo José já poderia ter desistido, né? E falar, nossa, mas a realidade que eu estou vivendo não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para mim. Por isso que nós precisamos viver pela fé, não por vista, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que Deus diz para você. Né? Então, naquele poço, José fica firme naquilo que Deus falou para ele. Depois, José é vendido pelos seus irmãos para uma terra estrangeira. Pensa como que os sonhos de Deus vão ficando, parece, ofuscados diante da realidade que José estava vivendo ali, né? Primeiro jogado num poço, depois foi vendido pelos seus irmãos, depois foi morar numa terra distante, foi morar no Egito, né? E ali no Egito ele é vendido para o general Potifar, e ali ele começa a trabalhar na casa de Potifar, e tudo que José põe a mão prospera, dá certo. Então você vê que ele está firme no propósito dele. A mulher de Potifar quer se relacionar com ele, ele foge, ela coloca a culpa nele, ele é preso. Olha só o paralelo, né? Onde está o sonho de Deus é onde José está. Parece que José está descendo, cada vez as coisas vão complicando mais para ele, mas ele continua firme no que o Senhor tinha falado. Então para a gente realizar sonhos, queridos, a gente tem que estar firme em Deus. A gente tem que estar firme naquilo que Deus falou. Se você for olhar para as circunstâncias, e lógico que elas são reais, mas circunstâncias não podem apagar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou no seu coração. Então você tem que escolher. É uma escolha. Eu vou acreditar no que Deus está me falando, mesmo que eu não esteja vendo nada, porque isso é fé. Ou eu vou acreditar naquilo que as pessoas estão falando, ou nas circunstâncias. Talvez você esteja vivendo uma circunstância hoje totalmente contrária àquilo que Deus te prometeu, àquilo que Deus te falou. Mas eu quero te dizer, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para você e para mim. E eu peço a Deus que agora traga memória, através do Espírito Santo na sua vida agora, onde você estiver, as promessas que Ele tem para a sua vida, e todas elas irão se cumprir, porque Deus não mente, querido. Então fique firme, assim como José. O final da história de José você já sabe. José venceu. José foi governador do Egito. Abaixo de Faraó, José foi o homem mais importante do Egito. José foi uma pessoa diferente. Por quê? Porque acreditou nos sonhos que poderiam se tornar realidade. Então essa é a posição, querido, que eu e você temos que tomar diante de Deus. Em que acreditar? Vamos acreditar na circunstância? Talvez você esteja vivendo uma circunstância contrária àquilo que Deus te disse. Eu quero te dizer, ande pela fé, e Deus vai te honrar, assim como Ele foi com José, Ele será com você, Ele será comigo. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, fala o que você achou do vídeo. Fiquem com Deus, assista esses 3 vídeos, eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida.